Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, verso 10 a 15, ponto 41 a 43, ponto 54 a 57, ponto 62 a 64. Naqueles dias, brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Estivera em Roma como um refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias, apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois, desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Essas palavras agradaram, e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei e, inclusive, muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. E pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 118. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Apodera-se de mim a indignação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos.
Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Meus opressores se aproximam com maldade. Como estão longe, ó Senhor, de vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, 35 a 43. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Primeira leitura do livro dos Macabeus 1, 10 a 15, pulando aí até o versículo 64, vai nos dar uma amostra do que devemos ler na nossa realidade. Porque naqueles dias, diz a palavra, brotou uma raiz má, iníqua, chamado Antíoco Epífanes, que era filho do rei Antíoco, estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. E eles, assim, estão dentro daquele grupo de pessoas que apareceram em Israel, pessoas ímpias, que seduziram a muitos dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Devemos ter cuidado, isso serve para nós lermos hoje a nossa realidade. Muitas falsas paz vão surgir nesses tempos, pessoas querendo fazer alianças, mas no final vai resultar nisso daí. A gente vai ver que essas pessoas conseguiram convencer o povo se agradou, se entusiasmou, e assim o rei vai colocar um decreto autorizando seguir os costumes de quem? Dos pagãos. Quando nós fazemos alianças com os ímpios, eles vão colocar o que em vigor? Aquilo que é costume deles. Vamos ter cuidado com as alianças e vamos ver com
com quem nós estamos fazendo alianças. Isso vale na nossa vida, quanto nós escolhemos aqueles que vão até nos governar, quando se trata também de anticristos que vão surgir, disfarçando uma falsa paz, querendo reunir etnias, povos diferentes, religiões, juntando numa só. Devemos ter cuidado. E quanto também no lado pessoal, na nossa vida, cuidado com quem nós andamos, diz um ditado. Me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, não é verdade? E assim eles vão edificar em Jerusalém um ginásio de acordo com as normas de quem? As normas dos gentios. E aí vai começar a bagunça. Eles vão abolir o uso da circuncisão e renunciar à aliança sagrada. Vão se associar aos pagãos e vão vender-se para o mal. Temos que ter cuidado. O rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. É assim que agem os tiranos. Eles impõem o seu modo, os seus costumes, e diz: vocês têm que me obedecer. E eles não querem escutar a voz dos opositores. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Temos que ter cuidado com os que vêm aí dizendo: vamos fazer a paz, vamos nos unir numa só religião. A nossa religião foi a deixada por Cristo. Quem quiser tem que se adequar ao costume dela. A Eucaristia não pode mudar. E no dia 15 do mês de Casleu, como está aí, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios da abominação e da desolação, e queimava incenso das idolatrias junto às portas das casas e nas ruas, profanando o templo de Deus. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram rasgados, atirados ao fogo, depois rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele cuja casa fosse encontrado um livro da aliança. Vamos ter cuidado. Muitos tiranos vão se passar por falsos cristos, até anticristos vão surgir, dizendo que são homens da paz, mas no fundo eles querem decretar um mal. No final, o decreto deles é que vai prevalecer, o decreto da morte, da tirania. Não vamos nos deixar contaminar por esses que querem muitas vezes a aliança conosco. Vamos ter cuidado, porque muitos foram trucidados até por não concordarem com os decretos do rei. E uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Tenhamos cuidado com nossos tempos. Essa leitura quer nos avisar muito. E o Salmo responsorial, o Salmo 118. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Como nós cantamos belamente esse hino, esse Salmo 118. E logo depois, Lucas 18, nós vamos aclamar o Evangelho do versículo 35 a 43, quando Jesus vai se aproximar de Jericó, e quem vai estar lá? Um cego. Estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Esse cego simboliza a classe desfavorecida, a classe dos marginalizados. E Jesus, ouvindo a multidão passar, ali passando, Jesus vai escutar alguém gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente sabe que muitos pediam, muitos clamavam por Jesus, mas existem duas passagens do Evangelho que Jesus escuta e volta. É aquela mulher da Cananeia que insistiu e Jesus voltou, e esse daí também que insistia. A insistência deve ser a base da nossa oração. Então Jesus, ele ouve a voz daquele que persiste, que insiste na oração: Filho de Davi, tem piedade de mim. Só então, depois da insistência, Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: o que queres
que eu faça por ti? E o cego vai responder: Senhor, eu quero enxergar de novo. Vamos pedir isso para Jesus hoje. Muitos têm os olhos, mas não enxergam. Esse cego não tinha os olhos para ver, mas enxergou Jesus. E Jesus disse: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. Aqueles que têm fé verão o Filho do Homem. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Para se aproximar do Mestre, necessitamos enxergá-lo. E enxergar o Mestre é no sentido do conhecimento, no sentido de colocar em prática a sua doutrina. Devemos, assim, movidos pela fé, como desse cego, saber que Jesus de Nazaré está passando. E vamos salientar a necessidade da oração, de pedirmos piedade, misericórdia, porque somos pecadores. Muitas vezes nos cega as situações deste mundo. Muitas vezes nos cega quando nós, a exemplo da primeira leitura, deixamos-nos nos contaminar pelos decretos daqueles que querem colocar os deuses dele na frente de Deus. Isso Deus não permitirá. A solidariedade é importante. Muitos vão tentar silenciar o cego. Muitos querem fazer calar a sociedade. Muitos querem silenciar a voz dos marginalizados. Muitos querem fazer silenciar a voz daqueles que clamam por justiça. Mas Jesus ouve a voz daqueles que clamam por justiça. Socorrer os marginalizados é a nossa missão. Aqueles que são tiranos vão tentar calar. Nós vamos considerar hoje este evangelho como aquilo que ele quer salientar, a voz dos excluídos. A leitura vem salientar um homem marginalizado, um mendigo que pedia, que não enxergava. Em favor do cego de Jericó, vem a sensibilidade de Jesus. Bom ouvido e bom coração. Que se faça também em nós essa missão, termos bons ouvidos e bom coração. Jesus lhe dá mais do que uma simples esmola. Restitui-lhe a visão e o cego passa a ver duplamente. Enxerga Jesus com os olhos físicos e com os olhos espirituais da fé. Vamos assim glorificar esse Deus e também nos propormos a seguir Jesus até Jerusalém. Esse cego seguiu Jesus até Jerusalém. Jerusalém era a cidade opressora, era a cidade que matava os profetas, como o próprio Cristo diz, e Jesus foi morto lá. Quando nós passamos a enxergar Jesus, nós não tememos Jerusalém. Vamos também, em meio a essa opressão que surge na sociedade, de tantos passarem fome, de tanta prática de opressores que querem calar, à luz da fé abrir os nossos olhos para denunciar aqueles que resistem de fazer o bem. Vamos celebrar com a convicção da nossa missão, que é de fazer com que aqueles que estão à beira, na margem da sociedade, possam ser escutados. Vamos nos solidarizarmos e não fazê-los calar. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei, disse hoje o nosso salmo. Ó Jesus de Nazaré, ao mendigo cego, dais a possibilidade de ver novamente. Alegria geral. Diante desse fato maravilhoso, o povo dá louvores a Deus e o que fora cego, exultante, se põe a te seguir pelo caminho. Bendito sejas, Mestre, por iluminares nossas mentes e nossos passos. Ensina-nos a sermos solidários na causa daqueles que mais necessitam, os pobres e marginalizados. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial.
Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva, quem não reza, já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes e nos propormos a entrar nesse caminho daqueles que seguem o caminho justamente em direção à salvação com os dons da fé, esperança e caridade. Esses dons não conseguiremos senão por meio da oração. E quem não estiver com fé, esperança e caridade não alcançará a vida eterna. Portanto, quem não reza não se salva, porque esses dons só obteremos por meio da oração. Obrigado por sua preciosa participação. Deixe aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação, pela sua conversão, e que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.